Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E nós vamos aqui hoje estudar o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já temos estudado o capítulo 1, já temos estudado o capítulo 2. Eu estudei junto com vocês aqui o capítulo 1. O nosso irmão Sóstenes, professor também aqui da Escola Dominical, estudou o capítulo 2 em 2 aulas, na semana retrasada e na semana passada. E agora nós vamos estudar o capítulo de número 3. É importante que você esteja atento, que você esteja antecipando-se à leitura dos capítulos que serão trabalhados, porque você sabe, foi trabalhado o capítulo 2 na semana passada. Naturalmente, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3. Na semana que vem, como só temos uma aula do capítulo 3, na semana que vem trabalharemos o capítulo 4. Então é importante que durante a semana você esteja lendo o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, porque este capítulo será trabalhado na semana que vem. Claro, não vamos trabalhar o capítulo 4 em 2 momentos, vamos trabalhar em um momento só, vamos trabalhar em 2 momentos, mas é importante que você já faça a leitura de todo o capítulo 4 para quando nós iniciarmos a aula aqui na semana que vem, você já esteja bem atento e avisado sobre as questões que serão trabalhadas, sobre as questões que serão discutidas, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra que o Senhor tem para transmitir para a nossa vida nesta ocasião. Pai, é no nome de Jesus que nós subimos o nosso pensamento e a nossa voz até o teu trono da graça. Te pedimos, Senhor, a tua iluminação para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos, Senhor amado, não apenas entender de fato, mas também colocar em prática. Que sejamos, Senhor, pessoas que representam o teu nome, que representam o teu reino aqui na terra, assim como Pedro e João eram representantes teus. Nos ajuda para que nós cumpramos a nossa missão aqui na terra. Amém, Jesus. Capítulo 3 é interessante porque começa falando sobre uma prática dos apóstolos que era comum quando eles ainda eram judeus. Veja, 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Vejam que estavam indo para o templo orar. Eles não eram mais simplesmente parte do judaísmo. Eles eram cristãos, haviam se convertido a Cristo. Mas um costume antigo e um maravilhoso costume continuava sendo praticado por eles, que era o fato de irem ao templo para orar. Os judeus tinham o hábito de ir ao templo às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ou às 18 horas, não é? À noite, ao cair do sol. E os judeus estavam, os discípulos, né, os apóstolos estavam indo neste momento exatamente para orar, cumprindo um costume antigo. Versículo 2: E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Era costume das pessoas incapacitadas fisicamente serem colocadas nas ruas de Israel, né? Você deve lembrar do cego de Jericó que estava na beira do caminho, um lugar movimentado. Então, nas ruas próximas ao templo e nas portas do templo, colocavam-se ali pessoas incapacitadas fisicamente que pediam esmolas. E essas esmolas eram habitualmente dadas a eles, tendo em vista que os judeus eram pessoas que entendiam que a bênção de Deus viria até eles se eles fossem pessoas que de alguma maneira ajudassem o próximo. Então eles ajudavam o próximo sob o pensamento de que com certeza também seriam ajudados por Deus. Era aquela ideia de dar com a mão e permitir que a outra veja, não é?
E Jesus disse que era para fazer o contrário, para dar com a mão, não vendo, não permitindo que a outra mão visse. E quando Jesus usa essa expressão, ele estava dizendo exatamente sobre a necessidade de ajudar sem esperar uma recompensa necessariamente dos homens e quem quer, e até mesmo de Deus. Era para dar pelo simples fato de amar o próximo, né? O João, que subiu ao templo aqui para orar, escreveu na sua carta que se nós não somos capazes de amar as pessoas às quais nós vemos, como nós seremos capazes de amar a Deus a quem nós não vemos? Então, os judeus tinham o hábito de dar muitas esmolas, de maneira que os incapacitados fisicamente viviam muito bem, né? Viviam muito bem. E este paralítico, este coxo, estava no lugar de destaque. Estava na porta do templo, a mais bela porta do templo, a porta chamada Formosa, que provavelmente foi uma porta doada por Nicanor e que era conhecida como Porta Formosa por ser, obviamente, uma porta muito, muito bonita, feita de um bronze que era mais reluzente do que o ouro, um bronze nobre. Então, este homem estava à porta do templo e era costume as pessoas estarem pedindo por ali e receberem muitas esmolas. E ele estava lá para isso. Versículo 3. Ele, vendo Pedro e a João, que eu entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós estamos no ano do milagre, não é? E com certeza este ano é o ano de viver milagres. O tema da nossa igreja este ano é esse. E nós com certeza estamos vivendo milagres e vamos continuar a viver milagres e vamos viver mais milagres durante todo esse ano. Veja que milagre maravilhoso está acontecendo aqui. É o primeiro grande milagre, um milagre de grande repercussão que um apóstolo pratica, e isso faz com que as pessoas olhem muito para os apóstolos, não é? Olhem muito para aqueles que estavam pregando a Jesus Cristo. É interessante que o homem coxo olha para os discípulos e pede-lhes uma esmola. E ele de fato esperava receber uma esmola. Ele esperava de fato receber alguns trocados. Mas o que Pedro e João tinham para oferecer àquele homem naquele momento era muito mais importante do que uma esmola, algo paliativo. Eles estavam ali para serem usados por Deus, a fim de devolver a dignidade àquele homem, a fim de fazer com que, a fim de dar, não é, dignidade física àquele homem, dignidade na sociedade também. Porque por ser coxo, entende o Flávio Joséfo, que os judeus, naquela época, tinham, por causa dos elementos da purificação do templo, né, proibido as pessoas que eram incapacitadas fisicamente de acessarem as dependências do templo. Era por isso que o homem ficava ali, não podia entrar no templo. E é interessante que quando este milagre acontece, o homem corre junto com os discípulos com alegria e saltando e louvando a Deus e vai para dentro do templo, lugar que ele não tinha chegado ainda, porque ele era coxo. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E Deus devolveu-lhe, por meio dos apóstolos, a dignidade e deu a ele a possibilidade de ele adentrar ao templo. Imagine a alegria dele enquanto curado e a alegria dele de poder entrar naquele templo que ele nunca havia entrado. E é interessante que ele esperava só moedas, esperava só esmolas, mas Deus estava disposto a dar muito mais do que o que ele pedia, muito mais do que o que ele pensava. E é assim que Deus trabalha também na nossa vida. Ele nos dá muito mais do que o que a gente pede, muito mais do que o que a gente imagina.
Interessante que no versículo 7 está escrito assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Assim como Jesus fazia quando curava os homens, os discípulos, os apóstolos estavam fazendo aqui. Levantaram o homem e ele estava e os pés dele se firmaram sobre os seus tornozelos. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Olha aí, o homem entrou no templo saltando, não foi simplesmente andando, ele andava, ele saltava, e ele era um pentecostal, não é? Era um pentecostal, louvava a Deus, dava glórias a Deus. Agora veja que o milagre não foi praticado em nome dos homens que estavam ali. O milagre foi praticado em nome de Jesus Cristo. E Pedro fez questão de deixar claro que era o Nazareno. Você deve lembrar que Nazaré era uma cidade extremamente desprezada, né? Era uma cidade que as pessoas não davam muito crédito. Lembra daquela conversa que aquele homem perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o Filipe disse assim: vem e vê, né? De maneira que o homem foi e percebeu quem era Jesus de fato e ficou maravilhado. Foi isso que aconteceu. Então Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Depois de Pedro realizar esse grande milagre, né, de devolver a dignidade física, a dignidade moral, a dignidade espiritual para aquele homem, o que foi que aconteceu? Ele se apegou a Pedro e a João, como diz no versículo 11. E a multidão viram que aquele homem era de fato o coxo que estava lá na porta do templo chamada Formosa. Reconheceram que ele era de fato aquele homem que era coxo de nascença. E ficou a multidão pasmada, ficou a multidão assombrada pelo fato daquele homem estar ali. E o que foi que aconteceu? Obviamente Pedro, como um homem cheio do Espírito Santo e que aproveitava as ocasiões, assim ele fez no capítulo 2 e assim ele está fazendo também no capítulo 3, aproveitava a ocasião para falar sobre Jesus, para pregar o Evangelho. E esse momento aqui não foi diferente. A partir do versículo 12, Pedro começa a pregar para as pessoas que estavam ali, para mostrar que em nome de Jesus Cristo aquele milagre havia sido feito e que aquele Jesus era aquele mesmo que havia sido sacrificado por Pilatos a mando da própria multidão, que ao invés de amar a Cristo, de salvar a Cristo, resolveu salvar o ímpio Barrabás. Versículo 11. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós, versículo 14, mas vós negaste o santo, o justo. Isso aqui é Pedro pregando e mostrando a divindade de Cristo. As expressões usadas aqui, santo e justo, eram expressões usadas somente para Deus. E Pedro estava usando ao referir-se a Jesus Cristo. E pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida. Veja que palavra nós temos aqui no início do versículo 15. E mataste o príncipe da vida. E a pregação continua. Vocês já estão percebendo aqui
que o que Pedro está dizendo, o que Pedro está falando, a mensagem de Pedro, não é aquela mensagem que a gente está acostumado a escutar na televisão. Não é aquela mensagem que muitas vezes nós desejamos ouvir. É uma mensagem dura, é uma mensagem que toca na ferida, uma mensagem que aponta os nossos erros, que aponta os nossos pecados e que está apontando o pecado daqueles homens que estavam ali. Eram exatamente estes homens que que entregaram Jesus para ser crucificado, que preferiram o homicida ao santo, ao justo, né? E Pedro está censurando-os neste momento, mostrando a eles quem eles eram e mostrando quem era de fato Jesus. E a mensagem continua, mas olha que coisa maravilhosa. Olha o tamanho do amor de Cristo. Jesus usa o seu servo Pedro para dizer a eles, versículo 17: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Eu sei que vocês fizeram aquilo porque vocês eram ignorantes, porque vocês não compreendiam o plano de Deus, porque vocês não compreendiam que aquele de fato era Jesus Cristo, era o Filho de Deus, era o próprio Deus entre os homens. Vocês fizeram porque vocês estavam ignorantes. Vocês não conseguiram conhecer ou reconhecer que aquele de fato era o Filho de Deus. Mas não tem nada não. Deus cumpriu aquilo que havia sido previsto a respeito de Jesus. E o versículo 19 é impactante. É impactante e deve impactar também o teu coração. Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É exatamente aqui o ponto central da mensagem de Pedro. Pedro estava pregando para que aqueles homens se arrependessem dos seus pecados, para que aqueles homens se voltassem para o Senhor Jesus Cristo. Ele está pregando aqui e está dizendo da necessidade que eles tinham de se converter e de voltassem para os evangelhos, a fim de que os pecados deles fossem apagados, a fim de que eles fossem salvos. Olha o que diz no restante do versículo 19. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós reconhecemos a nossa pequenez e o nosso estado, a nossa necessidade de Deus, o que acontece? Nós recebemos o refrigério da parte do Senhor. Este refrigério estava sendo oferecido para aqueles homens naquela ocasião. E este refrigério está sendo oferecido para nós sempre, né? Nós somos pecadores. Nós somos, de fato, pessoas que transgridem as leis de Deus todos os dias. Mas nós precisamos, tal como aqueles homens que estavam ouvindo a pregação de Pedro naquele momento, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e estar sempre voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Termine de ler todo este capítulo, mas eu quero agora ir para o versículo 26, que está escrito assim: ressuscitando Deus o seu Filho, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, Jesus Cristo veio para que aqueles homens atentassem para ele e para que eles se desviassem das suas maldades. Assim como a mensagem de Pedro foi para aqueles homens, a mensagem de Deus vem para nós também, para que Cristo seja o centro da nossa vida. A mensagem da palavra de Deus aqui no capítulo 3 nos mostra a necessidade de nós termos fé em Cristo, de nós realizarmos as obras por meio do nome de Jesus Cristo, de nós oferecermos ao mundo o Senhor Jesus Cristo que veio a nós
e que transformou a nossa vida. Para que a gente aproveite, esta mensagem veio a nós, para que a gente entenda a necessidade de aproveitarmos as ocasiões para apresentar Cristo aos homens. Essas lições eu compartilho com você, que você receba a palavra de Deus e que seja sempre abençoado por ela. Que você seja boca de Deus para esse mundo, a fim de anunciar que Jesus veio, subiu para o céu, que voltará para nos buscar e que nós estaremos para sempre com Ele no reino celestial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.